esta palavra nos fará ser fortes na nossa vida cristã, em nome de Jesus. Abençoe cada um de nós, sem exceção. Obrigado, Senhor, pela resposta. Em nome de Jesus, oramos. Deus te abençoe, pode sentar. Entramos no estudo da palavra de Deus esta noite. Estamos em 1 de Coríntios, capítulo 16, o último capítulo desta epístola. Vamos ler a partir de 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Por favor, abra sua Bíblia. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Versículo 14. Todas as vossas coisas, o que fazes em casa, no trabalho, você mesmo, com os outros, na igreja, no ministério, na comunhão, tudo que fazes, sejam feitas com amor. Nos dá aqui um bom exemplo. Versículo 15. Agora, vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas é as primícias de Acaia. São pessoas que vieram ao Senhor primeiramente através do apóstolo Paulo. São chamados de primícias de Acaia e que se têm dedicado ao ministério dos santos. São esses da família de Estéfanas. No versículo 16, que também, Coríntios, que também vós os crentes, que também vós os membros da igreja, vos sujeiteis aos tais, não só ao Estéfanas, não só às primícias do alcance evangelístico do apóstolo Paulo, não somente essas pessoas da casa da fé, mas sujeitai-vos aos tais evangelistas, aos tais pregadores, aos tais ministros e às tais pessoas consagradas, adicionadas ao serviço ao Senhor, que também vos sujeitei aos tais, e a todo aquele, que você se submeta a todo aquele, não só na igreja em Coríntios, não só na igreja em Jerusalém, não só na igreja na sede aqui, mas em todo lugar, todos vós e todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Hoje estamos vendo a mensagem que diz: uma vida determinada e corajosa para a glória de Deus. Nasceste de novo, és filho de Deus, foste tirado do mundo para o reino. O Evangelho te alcançou, o Evangelho te transformou, estás convertido, és nova criatura em Cristo. O estilo de vida velho passou, agora tens uma nova vida. Agora precisas de ter uma razão de viver e ter uma determinação, porque ainda continuas no mundo. A mesma tentação virá, as provações virão, as perseguições virão. Pessoas que não entendem que você está convertido, pessoas que não entendem a sua consagração, a sua convicção, essas pessoas vão colocar pressão em ti para te fazer você recuar, para você voltar aos vômitos. E este é o seu tempo de saberes que agora, por seres membro da família de Deus, deves de forma propositada decidir e de forma diligente buscar viver uma nova vida para a glória de Deus. Por isso, o apóstolo Paulo, assim que o Espírito lhe liderou, assim que trouxe esta epístola
a conclusão desta epístola disse: vigiai, não feche os seus olhos, comece a andar, abra bem o olho. Não somente olhe como um peregrino, vigiai. Não só fica num lugar, não pensando, não sabendo o que é que vai vir no seu caminho. O tentador ainda está em volta. E aquele mestre de vida antigo tem tendência de voltar, porque ele quer te levar, quer te apanhar, para que você não vá em nenhum lugar. Vigiai, pois estai firmes na fé, a fé que te salvou. És salvo pela fé. Estai firmes na fé, a fé que te lavou, que te purificou, que te tornou uma nova criatura. É esta fé que trouxe transformação, trouxe poder, lavagem, puridade, santificação. Vigiai, estai firmes na fé, a fé que traz o poder de Deus na vida do homem. És salvo, és santificado. E agora, o poder do Espírito Santo agora vem sobre a sua vida. Este poder pode ser drenado se você não se firmar na fé. Estai firmes na fé. Portai-vos varonilmente, ou portai-vos como um homem. Fiquem direitos, fiquem firmes como um homem, como uma mulher, ou uma pessoa que para firme. Ainda que os ventos venham, sopram, não são capazes de te levar do seu foco. Portai-vos como um homem, ou varonilmente, e fortalecei-vos. Assim que permaneces na fé, todo o tempo, até o fim, sede fortes para ter convicção e para se firmares nesta convicção. Sede firmes de forma alegre, de forma livre, feliz, corajosamente. Batalhai pela fé que uma vez foi dada aos santos. Sede fortes. É somente assim que viverás com um propósito de forma corajosa para a glória de Deus. Estamos vendo estas passagens em 3 perspectivas. Primeiro, vigilância enquanto permanecermos firmes na fé. 2, disposição para servir fielmente, sem facilidade. 3, cordialidade dos seguidores submissos às primícias, aos primeiros pregadores, às pessoas que são pioneiras na fé. Somos cordiais, somos submissos, somos seguidores aos bons ramos ou aos bons exemplos daquelas pessoas que se adicionaram a si mesmo ao serviço ao Deus. Primeiro é vigilância enquanto permanecermos firmes na fé. Olha de novo, 1 aos Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. 3 coisas podemos ver aqui. Estai firmes na fé, primeiro. 2, permaneça fiel, com varonilmente, com coragem do coração, no seu coração, na sua mente, e você sabe que é assim que você se firma pela graça, na piedade, olhando para a glória que nos será revelada. Tens que permanecer fiel. 3, sustenta o fortalecimento até o fim. Assim que nasceste de novo, és filho de Deus, Ele quer que nos sujeitemos. Você fica firme, você permanece firme, você é sustentado e sustenta a firmeza. Não é só de um dia,
não é só para uma semana, não é só para um período de tempo, mas é para o fim. Olha, estai firmes na fé. De novo, em 1 Coríntios 16, versículo 3. Vigiai. Enganadores estão em volta, vigiai. Falsos profetas em volta, vigiai. Pessoas que não vão para a cidade celestial estão em volta. Querem distrair a sua atenção. Vigiai. Aqui, essas conversas que vão te engajar. E você vai pensar que somente só existe este mundo. Vigiai. Há coisas que estão voando em volta. Está se mandando isto e aquilo. E vigiai na nossa vida, na vida espiritual, na vida emocional, na família, na profissão, tudo que fazemos. Se és frio e você sabe onde quer ir, vigiai. Estai firmes na fé. Estai firmes na fé, sabe? A nossa vida depende da nossa fé em Deus. Tende fé em Deus. A nossa fé depende, somos salvos pela fé. A nossa fé depende, a nossa vida depende da fé. A nossa vida depende da fé. Nós andamos pela fé. A nossa vida depende da fé. O justo, da justiça que o Senhor nos deu. Nós vamos de fé em fé. Agora, se tiveres que manter esta fé, pela qual foste salvo, pela qual foste santificado, pela qual você se firma, lembra-se de Jesus. Quando disse, quando o Filho do Homem vier, ele disse, será que encontrará fé na terra? Razão, deves tomar cuidado, proteger a fé, preservar aquela fé na sua mente, no seu coração. Devem estar sempre assentes no Senhor, olhando para Jesus, o autor e o consumidor da nossa fé. Estai firmes na fé. 1 de Pedro 4, 7. 1 de Pedro 4, 7. Mas o fim de todas as coisas é chegado. Sede vigilantes e vigiai em oração. Vigiai em oração. Entenda? Se terás que ser forte, se terás que permanecer, se terás que permanecer focado na chamada de Deus na sua vida. A oração é importante. A oração sem fé é nada. Tem que ser oração da fé. Então, você vigia em oração. Nos diz, 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Descrevendo o tempo em que nos encontramos, para ver a razão pela qual devemos permanecer na fé. Porque virá o tempo em que não sofrerá sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Este é o tempo. Você encontra uma assembleia evangélica lá, você encontra um ajuntamento aqui, uma comunhão ali, seja qual for o nome. Mas nos é dito, este é o tempo onde as pessoas não vão gostar da sã doutrina, não vão sofrer a sã doutrina, não vão gostar. E a doutrina da restauração dos apostatados, não vão gostar. Não vão gostar da sã doutrina, que fala da regeneração, da transformação, de ser nova criatura em Cristo. Eles não vão gostar da doutrina
que fala de um homem e uma mulher, até que a morte lhes separa. Eles não gostarão da doutrina, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nos é dito: vigiai e fica firme na fé. Depois, porque virá tempo em que não sofrerão essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas concupiscências. 4. Desviarão os ouvidos da verdade. Sim, eles têm ministros, têm comunhões, têm religiões, mas eles desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Vão ser contadores de história. Eles vão dizer: para você vigiar, tens que fazer assim, para permanecer firme na fé. Nos é dito, versículo 5, mas sê sóbrio em tudo. Mas tu, sê sóbrio em tudo. Sofre as aflições. Este é o tempo, neste mundo, onde as pessoas não podem suportar um desconforto na vida, não suportam uma dor, não suportam uma aflição, uma perseguição. Eles não podem se consagrar, dizer: Senhor, eu quero te seguir até o fim. Uma pequena aflição vai lhes mover, vai lhes desorganizar, e eles vão dizer: agora, o que eu vou fazer agora? O que tens de fazer é permanecer firme na fé, sofrer as aflições. Às vezes, quando as pessoas ficam doentes, assim que adoecem, ora uma pequena oração, 1 minuto, depois param. E porque a dor e a doença ainda não saiu de forma imediata, então dizem: agora é para fazer o quê? Fica firme na fé. Eles creem que Deus responde a oração, que aquela aflição não vai permanecer. Mas este é o tempo que pessoas vão correr para curandeiros, vão correr para pessoas ocultas, vão correr para as outras religiões, vão correr para pessoas que têm coisas por debaixo dos seus tapetes. Algumas pessoas até podem ser levadas às casas daquelas pessoas que usam coisas ocultas. Mas a Bíblia diz: você é um crente, você é filho de Deus, você não vai morrer na casa de um ocultista. Diga para si: eu não morrerei na casa de um ocultista. Que assim seja para si, em nome de Jesus. Mas saiba, pessoas não podem permanecer firmes. Um pequeno problema no casamento, um pequeno falta de entendimento entre marido e esposa. Eu não sabia, afinal casar é isto. Eu não sabia que existem moscas nas minhas flores. Eu não sabia que isto é a conclusão de tudo. Eles não podem permanecer. Alguns vão separar, alguns vão divorciar, alguns vão querer casar outra pessoa. Permanecei firmes na fé. A fé que tens, que a palavra de Deus é a palavra de Deus, que a palavra de Deus não muda, assim como o dono da palavra, o Deus não muda. Você permanece em tudo. Você sofre as aflições, faz a obra do evangelista. Eu me lembro quando nós íamos à cidade pregando, evangelizando. Eu me lembro quando nós costumávamos ir às paragens, na estação de comboio, em todo lugar. Nós tínhamos panfletos conosco, evangelizando todo o tempo. Algumas pessoas que costumavam evangelizar, pessoas que iam para todo lugar, pregando o evangelho,
o tempo foi passando. Hoje já não fazem mais. Mas para permanecer na fé e ficar firme na fé, nós fazemos a obra de um evangelista. Cumpre o teu ministério. O Senhor vai nos ajudar. O Senhor vai te ajudar. Judas, capítulo 1, versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência sobre a salvação comum. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da fé. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas escrevia aqui para os membros da igreja que estavam espalhados em todo lugar. Ele escrevia não só para os pregadores, mas escrevia para todos. Dizia, esta é a nossa vida. Vivermos a nossa vida com convicção. Viver a nossa vida com coragem. Não importa o vento que sopra à nossa volta. Não importa o que é que o nosso amigo próximo. Não importa o nosso parente próximo. O que estão fazendo. Que nós, você e eu, quando chegamos no cruzamento das ruas, devemos batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Eu oro que o Senhor vai nos ajudar. Pela sua graça, vai nos ajudar. Pelo seu amor, vai nos ajudar. Pelo seu sustento, através do poder do Espírito Santo, vai nos ajudar em nome de Jesus. Esta fé que nós ficamos por ela, esta fé que nós defendemos, aquilo que Jesus, e permanecermos naquilo que Jesus morreu, estarmos firmes, a não ser que caiamos. Nós nos firmamos naquela fé, a fé que Jesus Cristo, a fé que nós temos que viver, a fé que uma vez foi dada, não foi ajustada, não foi modificada, não foi alterada, não foi feita para que possa ser modernizada, mas é uma fé que uma vez foi dada aos santos, para que você, em todo lugar onde estiver, eu, em todo lugar onde estiver, que onde quer que haja tentação, provação, dificuldade, que vai nos encarar, nós fielmente batalhamos, corajosamente, lutamos por esta fé, que uma vez foi dada aos santos. Fica firme na fé. Olha 12 aqui. 1 Coríntios, capítulo 16, 13. Portai-vos viralmente. Esteja firme com atitude. Não esteja vazio. Não se mova no coração. Não fica uma pessoa com febre. Você fica firme com 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Vigiai, estai firmes na fé. Portai-vos varonilmente. Portai-vos como um homem com espinha dorsal, um homem que tem a força e o poder do Espírito Santo que lhe fortalece. Portai-vos varonilmente como um homem com capital. Sabes, é como se há muitas igrejas na terra, há muitas igrejas no seu país, há muitas igrejas no continente, muitos dos membros não têm a espinha dorsal, não se firmam e não podem dizer, esta é a minha convicção, isto é o que eu creio, eu continuo, eu permaneço nisto na Bíblia, mas
Diz, tens que te portar varonilmente. Fica de pé como um homem. És fiel, és firme, és como um homem que pode ficar reto. Qualquer vento que sopra, homem, mulher, crente, que tem espinha dorsal, ninguém pode curvar esta espinha dorsal. Ninguém pode curvar. É imparável, é invencível. Isto é o que o Senhor está nos dizendo. 2 de Samuel, capítulo 10, versículo 12. Tende bom ânimo. Se não tiveres ânimo, não vais ter espinha dorsal, não vais ter convicção, ninguém pode saber se você está firme. Mas é quando você tem a coragem para viver como Cristo viveria se estivesse aqui hoje. Esforça-te, pois. Esforcemo-nos pelo nosso povo. Pastores, esforcemo-nos pelo nosso povo. Se não falares sobre o arrependimento, nunca mais. Se não falares mais sobre a restituição, se não falares mais de nascer de novo, se você não for distinto, se você não for claro sobre a experiência da salvação, as mudanças e a transformação que acontecem depois do nascimento, o nosso povo será apenas só aqueles que vêm aquecer as cadeiras, não saberão se nasceram de novo ou não nasceram de novo. Alguns vão dizer que nasceram de novo, enquanto a obra da graça ainda não aconteceu nas suas vidas, no seu coração. Diz, esforça-te, pois, esforcemo-nos pelo nosso... Faça ao Senhor, então, o que bem parecer aos seus olhos. Sabes por quê? Nós fazemos a obra. Deus faz o milagre. Nós pregamos o evangelho e Deus faz a conversão. Moisés, ele estende a rocha e Deus abre o mar vermelho. Então, carregaram a arca para o Rio Jordão e Deus abriu o Rio Jordão. Pessoas gritaram e Deus fez o muro de Jericó cair. Nós pregamos, nós trocamos a trombeta, nós enfatizamos a palavra do Senhor, nós revelamos as possibilidades da graça de Deus ao povo. E Deus faz o resto. Esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. E faça ao Senhor, então, o que bem parecer aos seus olhos. Vamos olhar para 2 Timóteo 2, 1. 2 Timóteo 2, 1. Então, sede firmes na graça que está em Cristo Jesus e nas coisas de que ouviste entre homens, as mesmas coisas confirma, a mesma palavra da salvação, é a mesma palavra da santidade, a mesma palavra que nos diz, Cristo está voltando, há de haver o arrebatamento da igreja. Depois disto, haverá grande tribulação. Depois, o Senhor virá para estabelecer o seu reino milenar. Não mude a palavra, não altere a palavra. A mesma comita a homens fiéis que serão capazes de ensinar aos outros. Sofre, pois, comigo as aflições. Há aflições conectadas com tudo que fazemos na vida. No ministério do Evangelho, há aflições, há desafios, há durezas conectadas. Mesmo para viver entre você e sua família, marido e mulher, continuarem a se amar,
qualquer tipo de desafio que vocês encaram, há coisas que devem sofrer, aflições, desafios, onde trabalhas profissionalmente. Para você fazer o trabalho como é esperado, há desafios. Tudo na terra, tudo que fazemos na vida, há desafios, há aflições, há pressões. Não somente você tem que abandonar, escolher, fugir por causa dos desafios. Por isso, sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. 4. Ninguém que milita. Estamos numa milícia. Estamos numa luta contra a carne. Você está lutando contra a corrupção na sociedade. Estás lutando contra o descuidado nas pessoas em sua volta. Estás lutando contra coisas que querem te fazer cair, querem cair sobre ti. Estás lutando contra aquelas coisas, querem te fazer apostatar. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Versículo 5. E se alguém também milita, sabe, este é o problema de algumas pessoas. Se alguém milita, o problema das pessoas não lutam para a mestria para ser o melhor cristão. Eles não lutam para a mestria, ser o melhor marido que eu posso ser, melhor esposa que eu posso ser, o melhor vizinho que eu posso ser, o melhor funcionário ou trabalhador que eu posso ser, o melhor representante de Cristo. Não lutam para isto, não militam para isto, não buscam isto. Mas, se tivermos que agradar ao Senhor, temos que militar. Veja os detalhes, a essência da vida cristã. Então, na sua vida, você diz, este caráter, esta virtude, esta possibilidade, esta consagração, eu estou militando para ela. Isto é que nos faz ser os melhores que podemos ser. Se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. Vamos para 3 aqui. Mantenha a firmeza até o fim. Mantenha a firmeza até o fim. Saiba, há pessoas nos seus primeiros dias da vida cristã eram firmes. Se lhes chamasses, dissesses, temos um festival, temos uma festa de noite, estaremos lá, ficariam alegres, se regozijavam. Nos primeiros anos diziam não, nasci de novo, as coisas que eu bebia não bebo mais, as coisas que eu vestia não mais visto, os lugares onde ia não mais vou, e essas coisas do mundo, da carne, que eu costumava ter, não mais tenho. Diriam não. Mas, quanto mais distante eles correm, mais cansados ficam, não são mais fortes, não mais podem dizer não, não podem mais dizer este é o caminho. Vão dizer, se eu disser não agora, para este homem, para esta mulher, e ele é um homem rico, é uma pessoa famosa, tem muitos contactos, se eu não modificar a minha convicção um pouquinho, eu vou perder o que eu ganho dele. As suas associações com as pessoas que têm preocupações com coisas do mundo, as associações deles
já lhes fazem desviar. Sorri, não podem dizer não. Mas o Senhor diz, sede fortes, como eras naqueles primeiros dias seus, firme na sua convicção, firme no que você acreditava. Mesmo que tiver que perder coisas terrenas, você sabe, estás firme por quê? Você não vai dizer se Cristo aprova ou não, vou aceitar. Você sustém a sua firmeza até ao fim. Olha para Hebreus, capítulo 3, 6. Hebreus capítulo 3. Cristo, Hebreus capítulo 3, versículo 5. Se nós retivermos firmes na condição, a confiança, da esperança, até o fim. O Senhor não espera que nós cresçamos anêmicos, mornos, vazios, que cresçamos e não sabemos dizer não, nos esquecemos a nós mesmos, estamos misturados com a multidão, estamos misturados com os religiosos, já perdemos o nosso chão, perdemos o nosso foco, estamos buscando alguma coisa, seja oportunidades, seja trabalhos, seja dinheiro, seja negócios, seja contactos. Não estamos olhando conversão de pessoas e a nova vida nas pessoas. Por causa do que estamos à busca, nós não nos retivemos firmes. Mas o Senhor diz, se nós tivermos que ser fiéis para Ele até o fim e permanecermos parte da sua casa, parte da sua família, devemos reter firmes a confiança da nossa fé e o regozijo da esperança até ao fim. Josué, capítulo 1, 6. Josué 1, 6. Esforçai-vos e tende bom ânimo. No meio dos filhos de Israel, que causavam muitos problemas para Moisés, antes de partir. Josué, estás no meio deles. E eles não mudaram muito. Sede forte. Estou te dando um trabalho. Estou te dando uma tarefa. Vais tomar este povo deste lugar para a terra da promessa. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhes daria. Versículo 7. Tão somente esforça-te. Se tens que ter um ministério aprovado por Deus, o ministério apontado por Deus, o ministério recompensável por Deus, tens que olhar sempre para Deus em todo o tempo. Você tem que se deleitar em Deus. Se você quer ser um servo apontado por Deus, olha para Deus em todo o tempo. Se você olhar para isto, não vais agradar a Deus. Pessoas do mundo, são muitas. Pessoas no seu mundo, também são muitas. Enquanto queres agradar a este não vai ficar feliz. Enquanto queres te curvar para este, o outro vai dizer, estás fazendo o quê? Por que você prefere a ele em vez de mim? Apenas pode agradar a Deus. Destas pessoas não são os fazedores da última decisão na sua vida até o fim. Agrada a Deus, deixa o resto nas mãos do Senhor. Então somente esforça, tem um bom ânimo para teres cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita
nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Olha o versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Versículo 9. Não te mandei eu, esforça-te. Não te mandei eu, esforça-te. Se não olhares para o mandamento de ser forte, poderás fazer alguma coisa que até pode ser elogiada. Mas você faz com medo, fazes isso fazes para agradar o homem, não será recompensado por Deus. Entenda. Permaneça, faça de acordo com o mandamento de Deus. Não te mandei eu. Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Ok, tá bom. Porque o Senhor teu Deus é comigo. Ele sempre estará conosco em nome de Jesus. Seja forte do que os nossos inimigos. Esteja forte do que os perseguidores. Esteja forte acima das pessoas que colocam obstáculo. Antes de você chegar lá, o Senhor tirará os obstáculos do seu caminho em nome de Jesus. O Senhor, teu Deus, está consigo. Mateus 24, 11. Mateus 24, 11. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão muitos. Nós, os pregadores, pastores, evangelistas, devemos ter cuidado e estarmos firmes na palavra de Cristo. Por quê? A tendência é, quando dizer, aquele homem é um falso profeta, mas nós evangelizamos, precisamos de ser amigo de todos para toda a multidão que ele controla, vai nos ajudar, vai nos conectar com aquela multidão. Esses não creem na salvação pela graça através da fé, sabemos o que ensina, sabemos que é um falso profeta, mas temos que ser sábios nesses dias de cruzadas, para que sejamos capazes de ter a ajuda dele. Não estão à procura do suporte de Deus apenas. Eles não acreditam que o trabalho do Senhor tem que ter o consenso dessas pessoas, tem que ter o suporte dessas pessoas para nos ajudar. Os falsos profetas vão nos ajudar. Os falsos profetas vão nos ajudar a alcançar as pessoas. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão muitos. 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. 13. Mas aquele que perseverar até o fim, não há exceção de pessoas, mas aquele que perseverar até o fim, não há favoritismo aqui com Deus, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu oro, cada um de nós vai perseverar até o fim, em nome de Jesus. Se começaste comprometendo, se começaste já te curvando para os homens, o Senhor está te chamando de volta. O Senhor está dizendo para ti, vigia, fica firme na sua fé, portai-vos valorosamente, seja forte. Eu oro que o Senhor guardará cada um de nós forte em nome de Jesus. Ponto 12 agora. A disposição para servir fielmente
sem falsidade. 1 Coríntios 16, 14. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Lembra? Não é? Deixa algumas das vossas coisas sejam feitas com amor. Quando estás feliz, quando estás entusiasmado, quando tudo está a correr bem, quando todos te exaltam, quando todos te apreciam, todas as vossas coisas, no tempo de gozo, sejam feitas com amor. Quando você espera uma grande recompensa, quando está esperando uma grande apreciação, neste tempo, todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Saiba, todo tempo, todo lugar, seja qual for o seu sentimento, seja qual for o desafio que poderás descobrir em sua volta, todas as vossas coisas, não importa o seu estado emocional, não importam as pressões, não importam as coisas em sua volta, não importam as provações e tentações que podem estar a arder em sua volta. Não faça qualquer coisa no meio do ódio, no meio da ira, no meio da inveja, no meio da malícia, no meio de um caráter não como o de Cristo, todo lugar, todo tempo, como cristão, todo tempo, todo lugar, como verdadeiro crente, todo lugar, em qualquer lugar, como uma pessoa que está firme no Senhor, está firme pela verdade, como uma pessoa salva, como uma pessoa convertida, como uma pessoa verdadeiramente filha de Deus, como uma pessoa santificada, como uma pessoa cujo coração foi transformado, como uma pessoa que tem a mente de Cristo. Tudo que fazes, de manhã, à tarde, à noite, tudo que fazes na igreja, em casa, na comunidade, local de trabalho, todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Não importa o que fazes, se não estás fazendo com amor, talvez é dando de comida aos pobres, não tens amor de Cristo lá. Se não tem amor de Cristo lá, talvez estás dando de beber às pessoas, ou talvez dando comida aos seus inimigos. Se o amor de Cristo não está lá, tudo isto vai ser em vão. E não terá recompensa nem lembrança de Deus. Mas, em todo lugar e para todos, salvo, santificado, o amor de Deus encheu o seu coração. Com este amor de Deus, você é compelido por este amor. És influenciado pelo amor de Deus. Você age na base do amor de Deus. Então, todas as vossas coisas, sejam feitas, ou grandes, pequenas, sejam feitas com amor ou caridade. 3 coisas, vamos ver. 1, fazendo todas as coisas no amor como de Cristo. Fazendo todas as coisas no amor como de Cristo. 2, denunciando todas as coisas da vida sem Cristo. Coisas que fazemos, coisas que os descrentes também fazem, mas não tem Cristo, não tem salvação, não tem esperança do céu, não tem graça, não tem fé em Deus. Eles podem dar dinheiro aos mendigos, mas não no meio do amor de Cristo. Eles também podem até construir um santuário religioso para alguns adoradores, mas não fazem isto no meio do amor de Cristo. Não conhecem Calvário, não conhecem Cristo, denunciando todas as coisas da vida sem Cristo. 3,
ousando todas as coisas sob o senhorio de Cristo. Desejando todas as coisas sob o senhorio de Cristo. Há um nível do risco, há um perigo no caminho, há um problema naquele lugar, mas o Senhor diz que vai, faça aquilo. Senhor, o que dizer de Golias no caminho? Faça. Você ama, você é ousado fazer todas as coisas sob o senhorio de Cristo. Fazendo todas as coisas no amor de Cristo. 1 Coríntios 16, 14. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Esta caridade é o amor de Cristo num coração salvo, num coração santificado, num coração santificado pela graça de Deus. 1 Coríntios 13, 1. 1 Coríntios 13, 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. 2. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé para curar, para libertar, para resolver problemas, para mover montanha, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, amor como de Cristo, nada seria. 3. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, viste isto? Dar dinheiro aos mendigos, dar comida aos famintos, dar água aos que têm sede, dar dinheiro aos pobres. Ainda que distribuísse toda a fortuna para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, tão religioso, e tornam-se a si mesmo mártires. Dizem, morrerei por isto, pela religião, morrerei pela tradição. Então, queremos mudar alguma coisa na nossa comunidade. Iremos sair. Não importa o que vai acontecer, ainda que me matem, aqui estou. Estas pessoas que vão colocar as suas vidas em perigo, e o amor de Cristo não está lá. Saem com ódio, saem com animosidade, saem com pensamento de instigar aos outros para lutarem um contra o outro, destruírem tudo em volta. Ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. Ele quer que façamos tudo por amor como de Cristo no nosso coração. O que é amor então? Vamos lá ver versículo 4. O amor é sofredor. O sofrimento não muda um crente, um homem, uma mulher que tem amor. Tens amor? Tudo seja feito em amor. O amor é sofredor. Sofre a indignação das pessoas. O amor sofre os insultos das pessoas. O amor é sofredor. É benigno. O amor não é invejoso. Aquela pessoa é pregadora, também, mas não sofre como eu. Eu sei o que ele faz. Ele coloca as coisas que vão quebrar as pessoas
ele fala, está bom. Se é assim, como ter uma vida fácil? Uma vida que pessoas não vão me perseguir mais. Deixa lá eu agir como ele. Isso não é caridade, não é invejosa. O que o outro está a fazer, o que outros estão fazendo, um homem, um ministro, um membro, aqui é onde eu me firmo. Eu me firmo com Cristo. Eu me firmo no Evangelho. Eu me firmo com a graça de Deus. Não tenho inveja das pessoas que não se firmam. Então estão mudando e não são capazes de dar a verdadeira palavra de Deus. A caridade não é invejosa. O amor não trata com leviandade. Não se ensorbece. 5. Não se porta com indecência. Faça todas as coisas com amor. Não busca seus interesses. Não busca suas vantagens. Estou fazendo isto para ter isto. Faço isto para ganhar isto. Faço isto para que possam me dar isto. Não faz isto. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. 6. 10. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. 7. Tudo sofre, este é o amor. Tudo crê, isto é amor. Tudo espera, é amor. Tudo suporta, tudo suporta, tudo suporta. Se tiveres que guardar esta salvação, suporta tudo. Esta santificação suporta tudo. Se vais manter a sua convicção, suporta tudo. Se irás vigiar, ficar firme na sua fé, porta-se varonilmente, ser forte, ser firme, então suporta tudo. Eu oro que o Senhor nos dará a graça abundante para fazer tudo como o amor de Cristo, em nome de Jesus. E amém. 2 agora, denunciando todas as coisas, da vida sem Cristo. Efésios, capítulo 4, 17. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais, não viva mais, não fale mais, não vista mais, não coma mais, não beba mais, não se comporta mais como andam também os outros gentios, comem, vestem, vivem como os outros gentios, brincam na vaidade do seu sentimento. 18. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. 19. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, à imoralidade, à iniquidade, à superficiosidade do caráter mundano, que se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Olha o versículo 20. Mas vós não aprendeste assim de Cristo. Tudo que é sem Cristo, tudo que se opõe é contrário à vida de Cristo e ao exemplo que o Senhor nos deu. Nós denunciamos, nós fugimos dessas coisas e nós nos desconectamos destas coisas. 3 aqui, 3. Desejando todas as coisas
sob o senhorio de Cristo. Esta palavra, desejar, quer dizer, Moisés vai a Faraó, diga a ele, deixa o meu povo ir. Quem pode fazer isto? Alguém que tem coragem, ousado. Os espias vão à terra de Canaã. Veja que tipo de homens estão lá. Busque e vão fazer pesquisa lá na terra. É preciso alguém ousada para ir fazer. Aí vem Golias. Então, ele vai diante do exército de Israel. E todos estavam com medo, tremendo. Então, David veio, viu o homem, viu o Deus de Israel, disse, dê-me um homem, alguém ousada. Ninguém mais tem vontade de fazer isto. Ninguém quer. Para vencer este poder maligno. Isto é preciso ter ousadia. Aqui está Shadraque, Mesaque e Abednego. Um ídolo se levantou. E Nabucodonosor disse, qualquer um que não se prostrar no meu ídolo, vou lhe levar, lhe colocar na fornalha de fogo. Então, Shadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram. Isso é ousadia. Então, Nabucodonosor lhe chamou e disse, estou ouvindo o que é de vós, que não se curvarão, não se curvam os meus ídolos. Quero vos dar outra chance. Se a qualquer momento ouvirem o som da trombeta, da corneta ou do tímpano, todos se curvarem, vocês devem se curvar. Está tudo bom, vou esquecer o passado. Mas, se não, quem vos libertará da minha mão? Agora está a ousadia. O rei Nabucodonosor, nós não te daremos nenhuma resposta. Vai adiante. Se fizeres o que queres fazer, o Deus que nós servimos vai nos libertar da sua mão. Ele é capaz. Isso é ousadia. Agora, olhamos como eles poderão apanhar Daniel. Disseram, esses 30 dias, o rei, façam um edito, uma lei, que todo que orar para um outro Deus, a não ser você, lançaremos para a cova de leões. Assina e sela. E Daniel sabia que tinha sido feito, abriu a sua janela, como ele sempre fazia. Será que continuarás pregando como você prega? Vais continuar firme da forma como tens que continuar firme. Crer, agir da mesma forma, sempre ages, mesmo sabendo que pessoas estão assistindo, querem te apanhar, querem te lançar na cova de leões. Qual é a ousadia de que estamos falando? O espírito que ousado, o espírito que move adiante para dizer, seja qual for a coisa que está adiante, o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e a terra, está diante de nós. O Senhor dê a cada um de nós esse espírito no nome de Jesus. Sabe, se você disser um amém fraco, não terás a graça que eles tiveram. Ousando todas as coisas sob o senhorio de Cristo. Nos diz em Gálatas 2, 20. Gálatas 2, 20. Diz, já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Filipenses 2, 3. Filipenses 2, 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade,
Cada um considere os outros superiores a si mesmo. 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, para o seu próprio ganho, para a sua própria promoção, para o seu próprio desejo, mas cada qual também pensa nas coisas dos outros. 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A mente que houve em Cristo Jesus. Ele sabia que os fariseus estão à procura dele. Sabia que os saduceus querem lhe apanhar. Sabiam que eles até tinham um discípulo que iriam lhe trair. Ele não mudou a doutrina, não mudou o estilo de vida, não mudou o seu ministério, não mudou nada. Ainda que estavam buscando por ele para destruir. Mas ele disse, tudo escritas concernentes a mim vão se cumprir. Porque ele sabia que os fariseus, saduceus, Sinédrio e outra pessoa não podiam ir adiante daquilo que foi ordenado desde a fundação. Tenha o mesmo sentimento, o sentimento que estava em Cristo. Então, você vigiará, ficarás firme na fé, vais te comportar como um homem e serás forte. Serás forte em nome de Jesus. Ponto número 3 agora. Ponto número 3 é cordialidade dos seguidores submissos às premissas. Sabe o que é maravilhoso? Quando nós reconhecemos a nossa chamada e fazemos isto com um coração amoroso, um coração cordial, um coração, uma atitude sacrificial. Isto é o que o Senhor espera, que tenhamos cordialidade como seguidores de Cristo. São submissos a Cristo, submissos à palavra, submissos à liderança, submissos à liderança do Espírito de Deus. 3 coisas aqui. 1. Dependência do ministério sacrificial dos santos. Admiração de membros profundamente santificados. 3. Admoestação para a feliciação sincera e submissa. 1. Dependência do ministério sacrificial dos santos. 1 Coríntios 16, 15. Agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estefanas, o cometimento deles não era privado, a submissão deles não era privado, o seu ministério sacrificial no meio da igreja, fora da igreja, não era escondido. Sabeis que a família de Estefanas é as primícias de Acaia e que se tem dedicado, ninguém lhes forçou, foi pessoal, era a sua prioridade, ninguém lhes forçou, eram voluntários para fazer. E que se tem dedicado ao ministério dos santos, que eles se dedicam ao ganhar almas, que se dedicam ao serviço sacrificial, que se dedicam para fazer o que trará salvação às multidões. E faz isto voluntariamente, fielmente, com todo o coração, de todo o coração, com toda a convicção e com todo o cometimento. Dedicado
ao ministério sacrificial dos santos. Nos diz 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios 4, 1. Pelo que tendo este ministério de ganhar almas, tendo este ministério pregação, tendo este ministério evangelização do mundo, edificação da igreja, iluminando os ignorantes, ajudando os desesperados, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos. Fazemos isto, estamos ficando cansados, mas não desfalecemos. Fazemos isto transpirando, mas não desfalecemos. Fazemos, o corpo está cansado, mas não desfalecemos. 2. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Não há coisa dos cantos. Rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Coisas que vergonha se ocultam. Não andando na maldade, na hipocrisia, no engano, no secreto. Não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos a consciência de todo um homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. 18. Não atentando nas coisas que se vê. As coisas estão no caminho, as montanhas no caminho, a temperatura, seja, não atentando nas coisas que se vêem, mas nas que não se vêem. Porque as coisas que se vêem, dificuldades, temperatura pesada, fogo, pandemias, mas as coisas que se vêem, porque as coisas que se vêem são temporais e as que não se vêem são eternas. Colossenses 4, 17. Colossenses 4, 17. E dizer a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste do Senhor para que cumpras. Você tem que cumprir com o tempo, cumprir com as oportunidades, a chamada. Vem a Macedônia e ajuda-nos. Vem a Filipe para a Ásia, as províncias da Galácia. Venha à cidade de Efésios, ajuda-nos. Você cumpre a seu tempo, você cumpre as oportunidades com a habilidade e as possibilidades, com aquilo que você foi chamado para fazer. Dizer a Arquipo, atenta para o ministério, não faça quando quer, quando está tudo fácil, quando tudo está bom, de acordo com como as pessoas vão te puxando. Atenta para o ministério que recebeste do Senhor para que o cumpras. Eu oro, você cumprirá a sua chamada no nome de Jesus. 2. A admiração dos membros profundamente santificados. Viste estas pessoas, os frutos de Acaia, se dedicaram porque tinham um coração santificado. Romanos 11, 16. Diz: e se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos são. Quando você se dedica, ou mesmo quando não há louvor de homens, quando não há promoção de algum lugar, quando ninguém nota algo de ti, e você faz tudo
como para o Senhor, isto chama-se, faz-se do coração santificado. Hebreus 2:10. Hebreus 2:10. E sobre aquele que todos são todas as coisas, trazendo todos os filhos à glória, fazendo o capitão da salvação. No versículo 11. Porque tanto o que santifica, ele continua fazendo hoje, e os que são santificados são todos um. Tem a mesma mente, todos têm o mesmo coração, todos são um, mesmo amor, todos são um, mesma atitude de obediência ao Senhor. Todos são um. O mesmo objetivo, a mesma ideia e o mesmo poder por detrás deles é o poder do Espírito Santo. São santificados e o que santifica, todos são um. Santifica-os pela verdade. A tua palavra é a verdade. Para que eles sejam um, como tu és em mim, eu em ti, para que todos sejam um em nós. E estavam todos uma única mente, de repente, veio do céu um vento divinamente impetuoso, e as suas línguas foram transformadas como de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Todos estavam salvos, santificados, e todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em línguas, assim que o Espírito lhes concedia que falassem. Tanto que santifica, e os que são santificados são todos um. Por isso, a causa, não se vergonha de lhes chamar irmãos. O Senhor já cumpriu esta santificação e este ajuntamento no coração de cada um, em nome de Jesus. 3. A domesticação para a filiação sincera e submissiva. 1 Coríntios 16. Que também vos sujeiteis aos tais. Coríntios, não discutam. Sou Paulo. Sou Apolo. Sou de Cristo. Não conheço Stefanes. Não conheço a casa de Stefanes. Não vou escutar. Não vou me submeter a eles. Coríntios. Chegamos no fim da epístola. Aqui está o que você tem que fazer pelo Espírito de Deus. Que também sujeitei-vos aos tais e a todo aquele que auxilia na obra e trabalho. A domesticação para a filiação sincera e submissa. Hebreus 3:17. Obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles, alegremente, sinceramente, sem fingimento, sem fazer brincadeiras. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o faça com alegria e não gemendo, porque vos seria útil. 1 Pedro 5:5. Semelhantemente, vós mancebos, sujeitai-vos, sede sujeitos aos anciões, não contradizem. Semelhantemente, vós mancebos, sede sujeitos aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, e a graça de Deus permaneça a cada um de vocês, em nome de Jesus. 1 Coríntios 16:13 nos diz: vigiai tudo o que ouviste hoje, interioriza tudo, personaliza tudo, fica firme na fé,
portai-vos varonilmente, seja forte. 14, todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Então, versículo 15, agora vos rogo, irmãos, que saibais que a família de Estefanas é as primícias da Acaia e que se tem dedicado ao ministério dos santos. Vede o exemplo, siga o exemplo e dedica-se ao ministério. 16, que também vós sujeitais aos tais e a todo aquele que auxilia na obra e trabalho. Eu oro que a palavra de Deus vai produzir frutos em cada vida, em nome de Jesus. Precisamos de tomar tudo que aprendemos ao Senhor em oração. Levante agora, tome tudo que aprendemos hoje ao Senhor em oração, para que o Senhor, pela sua graça, força, nos ajude. Seremos fazedores da palavra, não seremos apenas ouvintes.